Olá pessoal, vamos agora tratar dos nossos slides para a gente entender um pouco mais como foi esse contexto da história antiga. Então nós vamos trabalhar com três povos, como a gente já comentou: os hebreus, os fenícios e os medo-persas, tá bom? Então vamos lá, eu vou passando e vou comentando. Vamos iniciar com os hebreus. Aqui nós temos uma pequena imagem fazendo uma brincadeira com a figura do Moisés, né, que abriu o mar, segundo o relato bíblico, né, abriu o mar para a fuga dos hebreus do Egito. A gente já chega lá, tá? Então, só para a gente iniciar com uma brincadeirinha aí. Então vamos lá, quem são esses hebreus, onde eles viveram, onde eles vivem, nós vamos trabalhar também, porque ela é uma cultura que podemos dizer de longa duração, quer dizer, ela se projeta durante milênios, né? Então nós vamos perceber que ela é uma cultura muito forte, tá? Observem aí que nós temos o dado de que ela se desenvolve, uma cultura que se desenvolve no Vale do Rio Jordão, na esteira do que a gente já tratou, que é a chamada crescente fértil. Então vocês vão perceber que ela fica entre a Mesopotâmia e o Egito, ou seja, dentro desse escopo da crescente fértil. São tribos, se desenvolveu a partir de tribos que chegaram antes de 2000 a.C. à Palestina, e é conhecida também como Canaã, né, essa região, conhecida como Canaã porque ela era habitada por cananeus, tá? Cananeus esses que foram vencidos pelos hebreus, e aí eles passaram a viver nessa região. São conhecidos como povos semitas, quer dizer, os povos dessa região, não apenas os hebreus. Agora que eu vi que há um erro ali no nosso título, hebreus, tá? Não hebreu, os hebreus, desculpa, foi uma falha na escrita, tá? A gente observa que esses povos, tanto os hebreus como os outros aí dessa região, são conhecidos como os povos semitas, os descendentes de Sem, filho de Noé. Então observem que existem algumas teorias que falam que todo mundo, né, dado que o mundo surgiu a partir da criação de Deus, né, e nós estamos considerando Gênesis, e temos poucos povos, então derivamos de apenas um homem e uma mulher, ou seja, de Adão e Eva, e a partir disso se constrói toda a humanidade. Então se diz que os semitas são os filhos de Sem, da mesma maneira que se diz que os africanos são os filhos de Cã, né, o filho amaldiçoado de Noé, porque viu ele nu. Então lá no período da Idade Moderna, a gente vai ver, por exemplo, a Europa justificar a escravidão negra a partir desse conteúdo religioso, falando que a escravização dos povos negros da África é legítima na medida em que é o povo amaldiçoado por Deus, né? os filhos de Cã. Tá? Então é importante esses detalhes aí. Qual é a fonte para o estudo? A gente trabalhou com os estudos históricos e a história não surge do nada, ela tem uma fonte. Qual é essa fonte? A melhor que nós temos até hoje, a mais completa, ainda é a Bíblia. E aí ela passa por um processo de filtragem, né, para tentar identificar o que são pontos históricos efetivamente, o que são pontos de caráter religioso, míticos e tal, e que não tem embasamento para que a gente defenda como história, tá bom? Então vamos seguir. A primeira disputa na região, como que ela ocorre? Entre os hebreus e alguns povos que tinham ali, como os cananeus e os filisteus, né? Então, eles lutam contra esses dois povos aí e vencem, né? Eles vencem os cananeus e formam grupos familiares. Esses grupos familiares vão ficar conhecidos, vão ser geridos, comandados e organizados pelos patriarcas, tá bom? E aqui nós temos a imagenzinha do primeiro patriarca, que é o Abraão, né? Então, para quem conhece a Bíblia, para quem é cristão, você vai conhecer o Abraão já aí de outros textos. Então, como que funcionou? Eles formaram grupos seminômades com atividades agrícolas e pastoris. Ocuparam por quase 3 séculos a Palestina. Palestina é essa que nós vamos ver que é fruto de vários problemas, né? Então vamos seguir. Aqui esse mapinha nós podemos perceber que trata dos processos de migração dos hebreus. Então vocês observem ali que nós temos os traçados, né? Migração de Abraão, os filhos de Jacó migram para o Egito,
o êxodo do povo de Israel, deportação dos hebreus para a Babilônia e retorno dos hebreus à Palestina. Isso se passa em um longo período de tempo, mas esse mapa é apenas ilustrativo para a gente perceber como que foi esse processo. Então, o primeiro movimento que nós temos é quando Abraão, que é da cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, ele sai de Ur, vai para Arã e depois para Jericó, ali na região do Rio Jordão, tá? E onde vão se formar esses povos. Depois nós temos o êxodo, a ida de Jacó, dos filhos de Jacó que vão para o Egito. Por que eles vão? Porque apesar de ser a região da crescente fértil, então em tese deveria ser fértil, eles passam por um período de fome, de seca. A região é uma região árida, então ela não é tão boa como é o Nilo e essas regiões da Mesopotâmia para a produção. Então, nesse sentido, eles acabam migrando para o Egito. E eles têm um bom relacionamento com o Egito. O Egito até vê com bons olhos essa migração, porque eles são agricultores, vivem como a gente já observou ali atrás, do pastoreio e da produção agrícola. E isso tem consequências benéficas para o Egito. Só que depois, com as mudanças de Faraó, há um desentendimento e o povo hebreu acaba sendo escravizado pelos egípcios. E aí é onde ocorre o êxodo do povo de Israel. E aí eu faço referência novamente à nossa primeira imagem, né, onde Moisés está pescando e abre o rio para sacanear o colega dele. Então, assim, é nesse processo que diz que Moisés abriu o mar para que os seus conterrâneos fugissem do cativeiro do Egito, tá bom? Então eles saem do Egito, desculpa, voltam para a região ali do Rio Jordão, da Palestina, e depois eles novamente vão ser presos, ser colocados em cativeiro e levados à Babilônia, né? A Babilônia se torna uma região poderosa e depois eles são libertados aí por Ciro o Grande, né? Então aí eles retornam. Então observe, é um grande processo de migração. No livro também de vocês vão estar observando dois termos, as diásporas. Então há uma primeira diáspora e depois há uma segunda diáspora. Essas diásporas são importantes para entender também como que eles saem dessa região. E depois dessa segunda diáspora é importante sinalizar que eles só vão retornar depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, tá bom? Então, observe, é uma história muito ampla essa dos hebreus. Então, vamos seguir. A gente divide em 3 eras esse período antigo da história hebraica, tá? Então, como que é? A era dos patriarcas, aí que era a figura do chefe da tribo, patriarca, vem de pai, então, ao mesmo tempo, ele é uma figura de liderança, mas ele é a figura central das famílias, a principal família dentro desse conjunto. Então nós temos o Abraão, depois nós temos o Isaac e depois temos o Jacó. Quem vai para o Egito são os filhos de Jacó. Então observa ali, ó, pai de 12 filhos que deu origem às 12 tribos de Israel, tá bom? Depois desse período nós temos a era dos juízes. O juiz não é o juiz do tribunal, como a gente entende, é o juiz, o líder militar, que era escolhido pela tribo justamente para liderar a defesa, né, dessas tribos, tá bom? Então temos ali o Simeão, temos o Sansão, que também é bem conhecido, os cabelos de Sansão que lhe davam a força e tal. Nós temos Jefité e Samuel. Samuel unificou as tribos, né? Nós temos aí uma estrutura um pouco diferente dos patriarcas. Por quê? Porque essas tribos elas começam a se constituir num modelo de cidades-estados, muito parecido com o que é na Grécia. Isso é comum na Antiguidade. Nós vamos ver que a Fenícia também passa por esse processo, tá? E por último nós vamos ter a Era dos Reis. Depois eles criam essa monarquia no sentido de se defender das ameaças dos filisteus, né? De quem eles destituíram a terra lá no início, tá? E instituem uma monarquia. Então nós vamos ter o Saul, o Davi, o Salomão e o Roboão. É na figura do Roboão, no governo do Roboão, que ocorre a cisma hebraica em 1926 a.C. E aí o reino se divide em reino de Israel e reino de Judá. Então observem aqui ao lado, nessa partezinha azul, que ele vai tratar. Os dois reinos acabam sendo conquistados, ou seja, tudo que se fragmenta se enfraquece. É o caso, por exemplo, que vai acontecer depois com a divisão de Roma, né? Vai ser conquistada
aí pelos povos bárbaros. Então observem que o Sargão conquistou o reino de Israel e depois o Nabucodonosor o reino de Judá. E aí se finda por esse período essa estrutura. Aí eu faço referência aqui ao Êxodo, né, a imagenzinha do mar se abrindo, porque é uma imagem bastante conhecida. Então é um episódio ocorrido em 1250 a.C., no qual os hebreus são liderados por Moisés para regressar a Canaã, a terra prometida. A terra prometida é muito complicado, porque essa terra foi prometida, se nós pegamos o contexto contemporâneo, aos palestinos, né, os islâmicos, e aos judeus. Então, os dois tiveram a terra prometida daquela região. Então, isso causa um conflito. Os dois se arrogam o direito de viver naquela terra, né? Sugiro vocês que vejam o videozinho que eu sugeri na trilha. Ele é bem didático, facilita o entendimento desse processo, tá? E aí, a travessia do deserto do Sinai, que durou 40 anos. Nessa travessia do Sinai, durou 40 anos, Moisés recebeu os 10 mandamentos que a gente observa na Bíblia lá, tá bom? Então, esse é o contexto da nossa história hebraica. Os fenícios, que também vivem ali próximo, observem ali a Fenícia e mais abaixo Jerusalém. Então, é uma região muito próxima desses dois povos. Então, o que caracteriza os fenícios? São considerados os maiores mercadores e navegantes da Antiguidade Oriental. Os caras construíram uma rota de comércio muito grande, né? E conhecimentos em consequência disso, como a escrita, né? As cidades-estado, olha aí, ó, voltando ao termo cidade-estado, que não é só da Grécia Antiga, mas também dessas outras cidades aí. Olhem lá, os fenícios não constituíram um império, e sim cidades-estados independentes, comandadas por uma elite mercantil. Ela era chamada de talassocracia, essa elite, tá? Conhecida dessa maneira. Então, aí só para a gente entender essa estrutura, nós temos essa talassocracia, que é a cúpula, né, composta por mercadores, por proprietários de navios, sacerdotes. Nós temos aí embaixo os artesãos, nós temos embaixo carregadores, depois os tripulantes, depois os agricultores e, por último, os escravos. Pessoal, só um parênteses aqui, essas desconfigurações que vocês estão vendo do sacerdote, do S, ela foi da transição de um aplicativo para o outro. Eu fiz, não estava assim. Aí na hora de fazer a gravação que ele deu alteração, tá bom? Então vocês desculpem essas falhazinhas, mas foi por esse errinho, tá? Então, essa é a nossa estrutura da sociedade fenícia. Aí, eu falando dessas questões do comércio, a gente observa aqui algumas cidades que eram centrais para a Fenícia, Biblos, Sidom e Tiro, tá? E as rotas comerciais que eles estabeleceram. Observem que essas rotas, elas eram compostas por feitorias, né? Eram entrepostos comerciais, onde eles levavam mercadoria de onde eles traziam. Então, da mesma forma que eles produziam, a gente já vai ver o que eles produziam e comercializavam, eles também compravam e revendiam em outros lugares. Então, havia esse intenso comércio. E é justamente por esse intenso comércio na região do Mediterrâneo que eles acabam por simplificar a escrita e tornar a escrita uma coisa mais dinâmica para a sociedade, tá bom? Então vamos lá, seguindo, nós temos aqui os produtos, então joias, tecido esse que inclusive é o que dá nome à Fenícia, porque eles faziam um tingimento com molusco e consequentemente ficou conhecida como Fenícia, púrpura, que era a cor que dava ao tecido esse molusco, tá? Vendiam madeira, navios, né, eram ótimos construtores, azeite, vidro e escravos. Como eu falei, eles compravam e comercializavam de outras regiões. Os escravos, eles conseguiam em outras regiões aí dessas feitorias, desses entrepostos comerciais, tá bom? Aqui o alfabeto, só para a gente poder ilustrar um pouquinho, tá? Eles vão construindo uma forma mais fácil, mais simplificada, com 22 caracteres, justamente para facilitar na hora de anotar, de registrar todo o processo comercial deles, tá bom? E por último, o povo que nós vamos ver é o povo medo-persa. Por que medo-persa? Medo porque é o povo da Média e persa porque é o povo da Pérsia. Então aqui nesse mapa a gente consegue dividir. Por que coloca-se medo-persa? Porque eram povos próximos e os medos dominavam os persas. E depois há uma mudança
nesse processo e os persas passam a se tornar um império mais forte, tá bom? Então a gente inicia como Medo Persa por conta disso. Ela se localiza na região do Irã, situado ao sudeste da Mesopotâmia. Então vocês observam ali o Tigre e o Eufrates, ele está a sudeste, tá? Onde é o atual Irã. São povos de origem indo-europeia, tá bom? Então vamos lá. Os Medo-Persas. Então, os medos inicialmente possuíam um estado organizado e dominavam os persas até por volta do século VII. Depois, eles acabaram sendo destituídos dessa situação de poder por Ciro o Grande. Os persas venceram a dominação dos medos e promoveram a unificação dos dois povos, formando um império, tá bom? E aí também, aqui ó, inicia-se a dinastia de Aquimênida. Observem que essa imagem, ela é a imagem que eu mencionei a vocês ali atrás, que é do cativeiro da Babilônia, o nome dessa iluminura, feita por Fouquet, tá? O que ela está ilustrando? Quando Ciro liberta o povo hebreu para retornar à Palestina, tá bom? Então eles estavam presos na Babilônia, aí o rei acaba, depois desse processo de unificação, libertando os hebreus, tá? E eles regressam, como a gente viu naquele mapinha lá atrás. Então, os reis, nós tivemos 3 principais, que foi Ciro o Grande, que promove essa unificação, nós tivemos Dário I e nós tivemos o Xerxes. O Xerxes é aquele cara que eu não sei se vocês chegaram a assistir, porque a classificação indicativa é 16 anos, mas tem um filme chamado 300, que foi baseado num HQ, também conhecido como 300 de Esparta, da Dark Horse Comic. Esse quadrinho ilustra a batalha de Termópilas, tá? Então a gente tem aí uma retomada desse processo através dos quadrinhos e através do filme. Aqui eu coloquei só a ilustração de como era o Xerxes, segundo essa ilustração da HQ, tá bom? Então, assim, no governo do Xerxes, eles estão aí no contexto das guerras médicas, ganham uma batalha, perde outra e tal, só que no final das contas, eles acabam sendo vencidos, tá? Então, enfraquecidos, eles foram conquistados pelos macedônios, que daí vai ser o império que depois vai ser liderado pelo Alexandre o Grande, tá bom? Então é nessa conjuntura que eles acabam sendo derrotados, tá bom, pessoal? Vamos ver. A economia. Eles viviam de hortaliças, centeio, trigo e cevada, da criação de bois, ovelhas e cabras, do artesanato, seda, madeira, joias, artefatos e ferramentas e dos saques de guerras, né? Então isso era um ponto comum. Observem aqui que nós temos uma imagem do Dárico, que é uma moeda cunhada pelo rei Dário e que era feita em ouro, tá? Então é uma moeda aí do período antigo, tá bom? Então, pessoal, é isso. O que eu gostaria de sinalizar para vocês já para a gente criar um link futuro? Observem que todas essas sociedades, elas são cidades, talvez fique mais claro ali na parte da Fenícia, onde a gente vê todos aqueles entrepostos, né? Então nós temos cidades já formadas, já funcionando, espaços urbanos, construções e tal, e temos um comércio. O maior exemplo está aqui no Dárico, né? Então essa comercialização ela é intensa no período da Antiguidade e as cidades também são muito comuns. Depois, com as invasões bárbaras, a fragmentação do Império Romano, isso sai de cena e aí a gente passa a uma constituição de vida rural e aí as cidades são deixadas de lado, a economia ela se restringe a esses espaços rurais e nós temos aí um período onde não vai haver esses processos. É por isso que quando nós estamos no século XIII a gente fala de renascimento comercial e renascimento urbano, porque são essas estruturas que na antiguidade já existem e funcionam muito bem, que passam a retornar no século XIII, tá bom? Por isso que lá nós vamos falar de renascimento comercial urbano. Espero que tenha ficado claro, aí qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, pessoal. Um abraço a todos.